Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o sublime convite da Casa Espírita Leon Denis, que desde 2005, 2006, confia na nossa pessoa, né, para o nosso próprio desenvolvimento ao longo dessa divulgação dessa doutrina maravilhosa. E rogamos ao grande cientista, né, Leon Denis, para que, em nome do Cristo, ele possa inspirar, envolver toda a casa espírita, né, os seus frequentadores, aqueles que irão assistir posteriormente, para que essas energias elas chegam à nossa psicosfera da Terra, aos nossos governantes, ao nosso planeta, e que possamos manter a nossa confiança em Deus. Então, o estudo de hoje, ele é muito importante para todos nós. Porque foi uma busca profunda de Allan Kardec, antes mesmo de interagir com a espiritualidade amiga, em torno dos seus inúmeros passos íntimos para conseguir equacionar a problemática humana do seu destino na Terra e talvez da sua sobrevivência no porvir. Quando nós encontramos em obras póstumas a essência do pensamento de Kardec, nós conseguimos perceber como a sua individualidade ela é tão à frente do tempo. Porque ele conseguia buscar no seu interior algumas teorias, uma busca incessante, para conseguir ligar a humanidade a uma paternidade. E esse é um dos nossos grandes desafios. Precisamos, acima de tudo, nos reconhecer como filhos de um pai amoroso. E quando nós percebemos Kardec nessa busca, ele mergulhava nas suas diversas religiões, ao qual ele conhecia, para conseguir encontrar aí essa ponte justo, para conseguir oferecer ao indivíduo uma alternativa em torno dos seus diversos problemas. O que nos leva a pensar, hoje, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, e viveremos outros momentos de dificuldades, que precisamos nos ligar a essa inteligência suprema. E vejamos, olha quanto tempo nós estamos trabalhando para conseguir entender uma simples frase: inteligência suprema. Às vezes, nós não nos damos conta de como o Livro dos Espíritos e a busca de Allan Kardec por essas soluções ela é tão atual e tão oportuna para as nossas reflexões. Olha quanto tempo nós estamos buscando, se podemos assim dizer, a compreensão dessa força psíquica ou de alguma coisa que criou o universo. A ciência ela está há quase 2020 anos após o marco do nascimento de Jesus, sem encontrar essa resposta. Olha o quanto ela é importante. Para conseguir, vejamos bem,
resolver, ajudar nos problemas sociais, nos problemas de família e nos problemas individuais. Quando nós percebemos na figura meiga do Nazareno, Jesus, nós vemos também um marco para a nossa evolução. Vejamos o contexto. Desde Moisés até Jesus, nós tínhamos uma visão acerca da divindade. Até Jesus e até o século XIX, nós tínhamos uma visão de uma divindade restrita ao nosso planeta. Embora nós temos Jesus Cristo inserido no seu profundo verso de amor, na sua profunda partitura de paz, os elos de caridade, de sublime sentimento em torno da paternidade divina. Mas a grande questão está ligada ao nosso desenvolvimento. Percebemos ainda os atavismos religiosos que nós trazemos. Ao longo dessas experiências, mergulhamos nessas inúmeras religiões, estamos encontrando e buscando um sentido com essa relação que foi pouco explicada e, além de tudo isso, pouco sentida. Mas ela tem um valor substancial nas nossas relações afetivas. Ela tem uma relação substancial para a harmonia da sociedade. Ela tem um fator grandioso na relação do indivíduo com a sua própria consciência e, principalmente, nos meios de vivência na Terra. E Allan Kardec era esse homem apaixonado por descobrir, no campo da experiência, no campo da ciência, esse significado. Vai muito mais quando nós pensamos na divindade apenas como um fator de conhecimento. Quando nós mergulhamos nesse contexto, e é impieroso avaliar, quando Allan Kardec vai nos trazer, por exemplo, na sua intimidade, em obras póstumas, por exemplo, alternativas que a humanidade tinha para compreender a sua relação com o universo, a sua relação com o próximo e a sua relação com Deus. Imaginemos, nesse atual momento em que nós vivemos, ignorando essa realidade. Nesse momento tumultuado, de muita aflição, de transição, na qual todos nós estamos passando. E Allan Kardec se debruçava desde os seus 17, 18, 16 anos, um encontro dessas relações para conseguir, então, encontrar uma resposta muito clara acerca dos problemas humanos e, principalmente, acerca dessa ligação entre o indivíduo com a paternidade divina. Da mesma maneira, quando nós vemos os órfãos no mundo físico, buscando uma relação, encontrar o seu pai ou a sua mãe, para então resolver e equacionar essa relação, porque ele faz sentido vibrar. Na sublime palavra, eu tenho um pai. Eu tenho uma mãe. Essas mesmas buscas, elas estão em nossa intimidade. Porque quando nós começamos, então, a entender determinadas leis, quando nós começamos a entender a nossa relação com o divino, as coisas tendem a melhorar. E vemos, e aqui eu cito o livro Obras Póstumas, para que possa contribuir com esse estudo acerca da divindade. Porque ao longo, por exemplo, das nossas
reencarnações, tanto na erraticidade, tanto no nosso movimento social. Nós temos dentro das religiões ainda um Deus rígido. E às vezes na história, nós então percebemos Deus ainda pior do que os seres humanos. Um Deus que separa, um Deus de guerra, um Deus de natureza, diversas. E olha quanto tempo nós demoramos para conseguir já ler o livro dos Espíritos. São praticamente 2000 anos após a presença de Jesus, para conseguirmos dar os nossos primeiros passos acerca da compreensão de causas do universo e principalmente nas nossas relações íntimas, para que possamos sentir Deus como Pai. Ainda trazemos claramente dentro da nossa cultura, e olha que nós somos uma cultura cristã, que Deus castiga. Né? Mesmo estando dentro da doutrina espírita, nós ainda trazemos alguns atavismos e dizemos, olha, o umbral está logo ali, esse não tem jeito. Trazendo ainda uma noção corrompida de um suposto céu, de um suposto inferno, de tão enraizado está dentro de nossa intimidade essas relações. E ali nós vamos entender, quando Kardec começa a fazer algumas perguntas aos espíritos, afirmando que a mesma distância que há entre os animais e nós, somos nós na relação com Deus. Mas é preciso entender algumas questões. Porque aí dentro da problemática do destino, dentro dos problemas sociais, dentro das perdas dos familiares, diante da doença, diante do flagelo material, diante do inimigo, diante da violência, diante da dor, como nós iremos, então, relacionar com essas questões? Aí Kardec, no referido capítulo de obras póstumas e expiações coletivas, e antes de expiações coletivas, vai nos trazer um texto belíssimo, nos oferecendo alternativas que a humanidade tem para enfrentar o problema. Porque o fato de ignorarmos ou querermos buscarmos a Deus, o seu significado, ele deve impactar nas nossas relações humanas. Essa busca. Mesmo se nós não buscamos, o fato que situações diversas a existência nas nossas experiências. Mas aí, quando nós conseguimos encontrar um sentido, e aí Kardec vai abrir alternativas que a humanidade tem para enfrentar os seus problemas, vejamos. E aí ele vai nos falar do materialismo, que nós já sabemos, que nega a existência de Deus, como muitos indivíduos que impactam as nossas relações afetivas e as nossas relações sociais. Vai falar do deísmo, do dogmatismo, do panteísmo. E, por final, vai nos falar da doutrina espírita, para então convergir os nossos pensamentos a enfrentar os desafios da vida. E olha, que quando nós estávamos estudando esse pedaço do Livro dos Espíritos, que é a parte inicial, que irá nos trazer algumas realidades que nós temos condições de perceber a divindade, nós conseguimos entender o quanto a doutrina espírita é tão esclarecedora e tão importante para nós. Olha, de Moisés até Jesus, nós tínhamos uma visão acerca de Deus, que está muito presente ainda em nossos sentimentos. De Jesus até Kardec, nós tivemos condições de apenas ouvir 16 questões acerca da divindade.
Agora eu pergunto àqueles que nos ouvem, quantos indivíduos se debruçaram ao longo dos séculos e séculos para conseguir destrinchar essa realidade? Muitos. Muitos criaram sistemas que corromperam a sociedade. Outros tiraram, através da imposição religiosa, guerras sanguinolentas. E às vezes nós nos pegamos assim, será que essas questões acerca da divindade não têm um impacto na nossa existência? Claro que tem. Porque aí nós iremos enfrentar os problemas. Nós desenvolveremos esperança diante da dor. Nós conseguiremos, então, articular a nossa fé. Então, não se circunscreve apenas a 16 questões do Livro dos Espíritos, mas são apenas 16 questões. Vejamos bem, de 1019 questões do Livro dos Espíritos, apenas 16 questões Kardec e os Espíritos responderam para que a gente tivesse condições de perceber algo acerca da divindade. E a pergunta que a gente precisa fazer, que é o mesmo que Kardec faz, era preciso desenvolver um método, e ele encontra isso, para que fizesse voltar o indivíduo com a sua ligação paterna, com a sua ligação com o divino, para que ele então encontrasse já nesse mundo de lágrimas e de desafios uma força e coragem para conseguir vencer os seus problemas, as suas provas, as suas expiações. Então seria preciso criar um raciocínio psíquico. Teríamos que primeiramente ter condições para absorver essa realidade. E a partir, olha só, vejam bem, a partir do século XIX, a experiência humana, os recursos psíquicos, os recursos espirituais, a espiritualidade, então, materializa o ensino, nos traz respostas apenas com 16 perguntas acerca da divindade. Olha que desafio de Kardec. Como se ele matutasse no seu quarto ao longo, desde a sua juventude, eu preciso encontrar a origem divina, eu preciso encontrar a resposta ao transeúnte, porque os números de suicídio aumentavam, o número de violência aumentava, o materialismo encampava. Ele conseguia enxergar em Cristo uma figura diferente, não com os adornos das religiões, mas sim como um representante divino de Deus na terra. E aí nós vamos entender quando Jesus Cristo nos fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Como compreender a essência desses ensinamentos? Mas da mesma maneira que a árvore, para dar o bom fruto, precisa passar pelas intempéries do mundo físico, resistir à terra, resistir à tempestade e os vermes, o homem também teria que ter condições para absorver. Teria que desenvolver os recursos psíquicos para aprimorar. Teria que ter a ciência em desenvolvimento para enxertar, então, um momento novo em que nós iríamos encontrar agora raciocínio com a religião. E aí, como nós vemos Emmanuel nos dizer, a filosofia indaga, a ciência esclarece e o evangelho restaura. Mas há quanto tempo com o evangelho nós misturamos as nossas paixões acerca da divindade? Corrompemos corações, perseguimos nações, inserimos o nosso personalismo. E somente depois, como na afirmativa de Jesus Cristo, teríamos condições, então, com o Consolador, raciocinar através de 16 questões e mergulhar nesse conteúdo para que pudéssemos, então, alavancar o nosso progresso. E a pergunta que nós precisamos fazer, que é de fora íntimo: como está a nossa relação com Deus?
todas as questões que estão vinculadas à divindade, elas vão resultar desse objetivo. Dessa ligação do indivíduo com Deus. Como está essa relação? E vejamos, Kardec, então, estrutura 6 questões, da número 10 até a 16, para, então, conseguirmos perceber das nossas condições os atributos da divindade. Fantástico, Kardec, nesse posicionamento. Vejamos que é tão importante essa relação, porque ele começa com o Livro dos Espíritos perguntando o que é Deus. Por que será? Utilizando-se da filosofia racional, colocando o raciocínio na filosofia, para que através das perguntas a gente pudesse compreender nas nossas regiões cerebrais, viajando pelo mundo externo e voltando para o nosso mundo interior, a essência desse ensinamento, porque Deus está em nós. E desde Moisés a Jesus, nós tivemos o segundo momento de progresso. Vejamos a luta de Moisés para conseguir, então, extrair, retirar a ideia dos hebreus de um Deus politeísta. Vemos na época da Grécia, nós vemos as inúmeras civilizações pagãs da história se misturando com o cristianismo, aonde as mesmas tinham a ideia de vários deuses humanizados. E aí Kardec vai nos dizer, por Deus está presente em nós, os espíritos também, sempre o homem carregou a intuição de algo, de um ser que criou tudo, que criou a humanidade, mas ao longo do seu desenvolvimento, como não tinha ferramentas através das suas análises, ele então, através das suas paixões, insere um Deus mais semelhante à sua personalidade. E era um trabalho dificultoso. Como nós somos pessoas difíceis. 2000 anos para conseguirmos, então, começarmos a dar um passo, a ouvir. Olha, que análise de Jesus. Deus é Pai. Deus é amor. E das diversas religiões nós vemos essa transformação. Santo Agostinho vendo para libertar as armadilhas que nós tínhamos, as algemas que nós tínhamos, melhor dizendo, acerca dessa ideia. Vemos também Francisco de Assis nos trazendo o Deus humanizado através do... Vemos Paulo como Martim Lutero reformando a igreja para conseguir, então, dar um sentido. E aí acordamos no Espiritismo para começarmos a dar um passo mais concreto, um passo mais feliz para encontro dessa divindade aqui dentro da gente. E aí, nessas 6 questões, Kardec vai trabalhar isso com a gente. E aí ele começa na questão número 10. Olha o trabalho de Kardec, porque ele precisava extrair ao máximo dos espíritos para que a gente pudesse entender que não existe fatalidade no mundo, que Deus é soberanamente justo e bom, que há um mundo além desse, que há um Deus de justiça e de amor. Isso tem um impacto nas nossas relações. Que não existe efeito sem causa. Que não existe uma folha que caia no chão que Deus não saiba. Nem um fio de cabelo na cabeça de um homem que Deus não saiba. E nós estamos temendo essa realidade, por exemplo, que estamos vivendo, esquecendo dessa estrutura muito bem dentro de uma engenharia celeste que nos dá sustentáculo, que nos dá força e nos dá, principalmente, conhecimento para enfrentarmos qualquer situação mundialmente falando. E aí eu reservei esses pedaços desse estudo de Kardec para que a gente pudesse despertar. Porque às vezes nós não nos damos conta. Vejamos, 16 questões apenas
nas quais nós temos condições de saber acerca da divindade. Atributos da divindade em O Livro dos Espíritos. Kardec começa na questão número 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os Espíritos dizem que não. Está relativo a um homem, espírito encarnado. Falta-lhe o sentido. Nós não temos sentidos. Os sentidos físicos, não temos condições de perceber a natureza íntima de Deus, mas esse é o nosso alvo. Essa deve ser a nossa busca. Nós precisamos compreender e, acima de tudo, sentir. Porque a partir do momento que nós vamos ampliando em progresso, vamos ampliando em amor, nós começaremos então a sentir na intimidade nossa, a intimidade divina em nós, e teremos então mais alegria, teremos mais felicidade, teremos saúde. Tudo que nós almejamos no outro, nós teremos em nós. Ou seja, no primeiro momento, falta-nos o sentido. Mas vejamos, a pergunta número 11, ela é profunda. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E os Espíritos respondem claramente. Porque às vezes nós perguntamos, por que então eu não sinto? Gostaria de ter aquela fé, aquela força, aquela coragem. Isso depende da gente. Depende de uma série de fatores que Kardec, então, vai colocar até a 16ª questão. A resposta que os Espíritos nos dão, nos dá um sustentáculo para que a gente possa ter uma alavanca acerca do encontro da felicidade que nós tanto almejamos. E aí os Espíritos vão responder. Olha onde que está a nossa dificuldade. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Olha quanto tempo nós demoramos para ter uma resposta dessa. E nós nos perguntamos, cabe Deus vir até nós ou cabe a nós ir de encontro a Deus? Por essa razão que, na grande maioria das vezes, a humanidade ela é retrógrada acerca da sua liberdade individual. Porque enquanto a gente for obscurecido pelas sensações apaixonadas da matéria, nós nos mantemos algemados acerca dos sentimentos celestes, das sensações que vêm do alto, daquelas que nos levam a um equilíbrio, a uma harmonia, a uma prática de fraternidade e de paz. E aí Kardec vai colocar uma nota a nos dizer profundamente: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade, ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Esse ponto nos deixa isso claro. Alguém tem a dúvida de que Jesus Cristo estava ligado com Deus? Não temos. Por isso ele realizou e fez o que fez. Será que nós temos ideia de quando nós... Porque precisa partir da gente. Quando a gente interiorizar esses ensinos, compreender o nosso grande projeto, da mesma maneira que a semente precisa romper a dureza do terreno, resistir, criar raízes para posteriormente florescer a árvore e dar fruto. Da mesma maneira, somos nós que precisamos, então, facultar, tirar essa obscuridade
que nós temos na matéria, valorizar as coisas essenciais da vida, daquelas que irão permanecer. Tirarmos do nosso campo mental a incompreensão, o medo, o receio do futuro. E entender que não existe efeito sem causa, que nós estamos realmente nessa transformação e sentir essas verdades. Porque aí nós vamos fazer um paralelo com o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19. Fé inabalável é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Por que será que Allan Kardec coloca esses atributos em O Livro dos Espíritos? Para que desenvolvamos a nossa certeza dessa força psíquica que rege todas as leis do universo. Nós estamos falando de universo. Nós não estamos falando num ambiente circunscrito do nosso sistema solar. Nós estamos falando de bilhões de galáxias, de bilhões de mundos. E podemos, através da razão, apenas compreender alguns fatos, pelo simples propósito de modificar os nossos pensamentos, pelo simples propósito de nos reunirmos em torno do bem, nós já sentimos paz. Estamos falando em um mundo de provas e expiações, na periferia do nosso sistema solar. Imaginemos quando vivemos de verdade essas questões dentro dos nossos corações. Teremos essa mesma fé inabalável, que poderá, então, como se diz, os Espíritos do capítulo 19, realizar o que a ciência diz hoje como verdadeiro milagres. Então, por que nós tememos esse momento em que nós estamos vivendo? Olha, senhores, é óbvio que a pandemia nos leva a esse convite interno, o receio, a preservação da vida. Agora, pesquisem quantas pessoas estão desencarnando infartadas, depressivas. E nos perguntamos por que será? O número de suicídios aumentando. De certa forma, nós precisamos, nós como espíritas, nos ater para que o medo não nos domine, para que o receio não adentre no nosso pensamento, para que o nosso pensamento ele se eleve. Por quê? Nas afirmativas de Kardec, nós temos o livre-arbítrio e precisamos sintonizar com a divindade ou não, se desejarmos. Mas a história nos diz que aqueles que sintonizaram com a divindade ao longo do tempo conseguiram, então, superar os desafios da vida. E qual é o nosso desafio hoje? Viver. É viver. Viver sem temer. É óbvio que precisamos tomar as precauções necessárias, mas o que nós estamos querendo dizer é aqui dentro. Como nós, espíritos, podemos temer a morte? Vejamos, é preciso ter coragem de buscar. Existe um estudo profundo de Kardec no momento de uma pandemia. Se não estiver equivocado, está na Revista Espírita, em que uma ilha hispânica passava pelo mesmo problema e comprovou-se que a maioria dos espíritas, por acreditar e ter a certeza da imortalidade, não sofreram os agravos daquele momento da pandemia. Pesquisem por si só. Da mesma maneira que nós vamos verificar as sociedades anteriores, os vikings, por exemplo, que narra Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, como sociedade austera, forte, corajosa, que vencia as suas batalhas porque não temiam a morte. E nós temos? O que é que nós temos? Temos dúvida? Não estão querendo dizer que devemos adentrar na irresponsabilidade, não é essa a questão. Mas como nós estamos aqui dentro, confiando os nossos estados emocionais a governantes, ao caos que está em volta da gente, enquanto nós temos e poderemos ter o controle da nossa intimidade, com esses recursos aqui que os espíritos estão nos dizendo. Vejamos bem, aqui, ó, na infância da humanidade, confunde muitas vezes
com a criatura cujas imperfeições lhe atribuí, mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no amargor das coisas, então faz ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Ele falou aqui para nós de imperfeições, senso moral, de pensamento. O nosso pensamento. Porque nas questões de baixo nós vamos perceber, nós não temos sentidos para perceber Deus, mas o nosso pensamento, temos percepções de sentir na nossa intimidade a sua presença e precisamos desenvolver essa capacidade. E aí, Kardec começa a nos trazer uma razão para que possamos confiar. Na questão número 12, embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, porque nos falta o sentido. Eu quero ver Deus, não vejo. Quero ouvi-la, não escuto. São esses sentidos que Kardec está nos trazendo. Vejamos como Kardec é magistral. E aí ele nos diz, embora não podemos compreender os espíritos, Kardec perguntando, a natureza íntima de Deus, podemos formar ideias de alguma de suas perfeições? De alguma, sim. O homem as compreende melhor, à medida que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Que resposta dos espíritos? Então, nós não estamos elevando o nosso pensamento a essa realidade dessas leis. Entramos no desespero, no medo, no receio, no caos. E aí nós densificamos o nosso pensamento e deixamos a nossa vida à mercê de situações externas, na qual elas não estão, dependendo da gente. Porque o estudo, ele impacta a nossa vivência na sociedade, a nossa vivência como indivíduo, nas relações dos problemas da existência humana. A lei de destruição nos diz isso. Nós estamos enfrentando uma série de problemas, tanto na natureza e tanto na nossa saúde. E aí, na questão número 13ª, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Ora, será que nós temos dúvida disso? Que Deus é soberanamente justo e bom? Que nada sai da linha das suas análises, das suas execuções, porque os espíritos superiores, que são seus emissários, são aqueles que executam as suas ordens, e Jesus está a todo instante a executar as ordens do mundo superior, dessa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então nós temos dúvida de que Jesus está com a gente? Porque Deus é soberanamente justo e bom. Vejamos, demoramos ao longo desses 2019 anos, depois de Jesus, primeiramente ele pincelou no nosso coração que Deus é Pai. É Pai. Qual pai deseja o mal para os seus filhos? Precisamos clarificar a nossa razão. Iluminar a nossa razão e, acima de tudo, elevar o nosso pensamento. Porque nós vivemos nesse embate. Estamos com medo do que será da economia para amanhã, até o final do ano. Estamos com medo da pandemia. Precisamos combater essa realidade. E aguardar. Na confiança em Deus, na certeza da sua justiça, nas suas soberanas leis, porque o mundo não está na mão de pessoas, está na mão de Deus. Só que não adianta, aí que está a grande questão, não adianta 1019 questões lermos, se não atrelarmos os nossos pensamentos e o nosso coração, e para isso precisamos elevá-los. E Leon Denis vai nos trazer para sentir a presença de Deus em ti, é preciso, então, primeiramente, silenciar a mente. Estamos falando de atributos? Como é que você vai ter certeza que Deus é soberanamente justo e bom se está com a sua mente agitada nesses problemas que estão acontecendo no mundo externo? Se a gente desligasse a TV e não escutasse nada, ia modificar a nossa existência?
Diz para mim. Em nada. Como diz a TV funerária. É o que dá o Ibope, até para rir, né? Podemos colocar aqui assim, a TV desencarnação. Mas quantas pessoas nasceram? Murilo nasceu no meio da pandemia com um quarto cheio, com um monte de gente na Promato. Estou falando de quarto cheio, gente. E aí? Está nas mãos de quem? Podia dizer, Senhor, não deixa nascer não, está no meio da pandemia. Certas coisas não estão nas nossas mãos. O que nós precisamos, então, é enfrentar mergulhando nesse ponto. E aí Kardec vai dizer, Deus é eterno. Se tivesse tido o princípio, teria saído do nada. O nada não pode criar nada. Aguarde por uma terra e olhe para a terra para ver se ela vai nascer alguma coisa se você não for lá e plantar. Se nós, seres humanos, somos assim, imagine as galáxias e as estrelas. Como é que o nada pode criar aquela beleza da aurora boreal? Então, por que nós tememos? Por que há o pessimismo? Porque não fazemos a parte que nos toca. Que é a elevação do nosso pensamento. Olha quantas coisas boas aconteceram nesse momento, hein? Quantas vezes a gente deixou de valorizar a casa espírita e as reuniões doutrinárias? O contato das pessoas, às vezes a gente entrava e saía. Hoje a gente está vendo o valor da casa espírita. Estão doidos para voltar, doidos para trabalhar. Não vai faltar trabalhador, a evangelização vai estar cheia, vai estar gente batendo a porta, porque a gente percebeu que para onde que a gente estava indo não é essencial, não é o que completa a gente. Vai dobrar a cesta básica, vai ter gente querendo carregar. Antes a gente se via como sozinho. Tá todo mundo assim no grupo, vamos voltar, como que a gente vai voltar? Como que a gente vai voltar? Como que a gente vai voltar? Não é assim, não é esse assunto, por quê? Porque faz falta. E só sentimos a falta depois que ficamos ausentes. E aí potencializou outra área. Quantas palestras ao mesmo tempo, hein? Quantos círculos? Porque o mundo de regeneração não estará circunscrito a um ponto físico. Quantos contatos com outras pessoas potencializou as redes, valorizou-se mais a família? E aí, vejamos bem. Estou controlando o tempo aqui, falta 10, hein? Expôs como nós somos em família, não conseguimos uma convivência sem sair de casa durante 7 meses. Olha, quantas separações, quantas agressões, quantos problemas, estava tudo escondido. Botou-se para fora quem nós realmente somos. E aí nós vamos ser eternos. Se tivesse tido o princípio, teria saído do nada. Ou então também teria sido criado por ser um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se estivesse sujeito à mudança, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teriam. E aí Kardec continua colocando a sua tese magistral, complementando ali com a orientação dos espíritos de verdade, que são apenas as situações que nós temos condições de perceber. Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões sobre intimidade divina, que é a nossa capacidade, pelo pensamento que temos, como perceber quem é Deus em essência, porque ainda os nossos pensamentos estão retrógrados. Precisamos, então, elevar os nossos pensamentos para, então, perceber além dessas 6. Agora, a que eu mais gosto, que é essa última, é onipotente. Ele é o que é, porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso, ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça
e nem na bondade de Deus. Que profundo, Kardec. E todas essas 16, que nós não iremos ler sobre o panteísmo, deixo para vocês depois em obras postas, porque influenciou muito os discutidores na época, mas hoje a gente não escuta quase nada falar. Mas a questão número 16ª, quando ele vai dizer assim sobre o panteísmo, que cabe a nós analisar, resposta somente de Kardec. Essa doutrina faz de um ser material que, embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande os que somos em ponto pequeno, ora, transformando-se em matéria incessantemente. Calma um pouquinho que eu vou chegar aonde que é a essência do pensamento. Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se pode aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado diante das nossas compreensão. E não haverá sutilezas de sofismas que cheguem a resolver o problema da natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E o sistema de que tratamos está em contradição com as suas mais essências propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como faria quem pretendesse que a engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concedeu o executor. Toda essa estrutura, até da 16ª, como diz Kardec, tem as 16 questões para nos falar da intimidade de Deus, mas tudo isso é para apenas nos reforçarmos no na nossa profunda necessidade de desenvolver os nossos pensamentos, as nossas virtudes, deixando de lado as nossas imperfeições. Esse é o objetivo. Quando Kardec vem trazer sobre os atributos divinos. Da questão número 1 até 16ª, é para que facultasse na gente essa vontade apaixonada de focar no nosso progresso, porque quanto mais imperfeito eu sou, mais eu não consigo enxergar a Deus. Quanto mais eu me elevo, mais eu sinto a sua presença. E aí Jesus, como nos refere Emmanuel, na mensagem Fonte Viva que fala Pai Nosso, ele vai nos dizer ali, naquela oração, Jesus Cristo nos ensina como elevemos o nosso pensamento. Para que, através da fraternidade, da oração, da caridade, vamos pouco a pouco nos despojando dessas imperfeições e desse sentimento de encontro com o outro, nessa certeza de um Deus justo, soberanamente bom. Pouco a pouco, indo realizando as nossas pequeninas obras, na observância das coisas pequenas e também nas coisas máximas, aguardando o momento, claro, de merecermos a cada instante sentir as suas benécias que jorram do universo a cada instante. Então, o compromisso é de elevar o nosso pensamento para que, através do trabalho e do mérito, a gente consiga receber o benefício divino para conosco, que é harmonia, paz, esperança, amor, união, felicidade e paz. Que Jesus nos ilumine. E deixamos aqui a palavra célebre de Jesus. Pai Nosso. Foi a primeira vez que nós escutamos isso. De Jesus até Kardec, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Daqui para frente, é essa abertura interna para que nas nossas próprias buscas a gente possa sentir a alegria dos anjos já na terra, dependendo dos nossos esforços de elevação. Como diz Leon Denis, do átomo ao arcanjo para o mais alto, sempre para o mais alto, o nosso objetivo. Que assim seja, meus irmãos.